Claro que dentro da fé cristã, evangélica, o fundamento da igreja está em Cristo. Jesus é a pedra fundamental da igreja. Só que esse é um pensamento protestante, esse é um pensamento dos evangélicos. Porém, o pensamento da Igreja Católica, Cristo não é a pedra fundamental da igreja. A pedra fundamental da igreja é Pedro. Ele se apoia naquele texto. Porque eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esse texto, dentro da interpretação da Igreja Católica, quem é a pedra fundamental ali é Pedro. E para nós, evangélicos, não é Pedro, é Jesus. Aí a pergunta que surge agora para o início do estudo sobre a igreja, porque a gente precisa alicerçar esse pensamento, essa concepção naquilo que realmente é segundo a palavra de Deus, ou a gente acaba seguindo interpretações no que diz respeito ao que pensa a Igreja Católica. Na concepção de vocês, quem é a pedra fundamental da igreja? Pedro ou Jesus? Ok. Quando a pessoa fala se é Pedro ou Jesus, automaticamente a pessoa precisa de uma base, de uma confirmação, de uma interpretação, de um direcionamento que afirme isso. O que levou vocês a crer que é Jesus que é a pedra fundamental, mas não Pedro? Qual a explicação que vocês têm para isso? A gente pode até pegar aqui o texto e ler sobre a pedra fundamental. Vamos lá. Por que vocês chegaram à conclusão de que não é Pedro? A Igreja Católica fala que é Pedro. E vocês disseram que não é Pedro. É Jesus. É Mateus, acho que 16. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Nesse texto, no único texto aqui que nós estamos, eu vou ler e a gente vai ver, olha o que diz aqui no 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E vocês disseram que é Jesus. A Igreja Católica fala que é Pedro. E Jesus está falando, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus tanto fala com Pedro e diz, depois usa a expressão sobre quem é a pedra, e a conversa continua. Por que vocês dizem que é Jesus? O católico pode dizer assim, não, é Pedro, porque Pedro é o primeiro Papa, Pedro foi a quem Jesus se dirigiu, dando ele a chave do céu e dando autoridade a ele para que através dele começasse realmente uma ordenança, uma liderança, sendo Pedro o primeiro Papa. Então eles acreditam que a pedra, como igreja, como organização, precisava de um fundamento, de uma pessoa que desse início a isso. Embora quem estivesse agindo por cima de tudo isso era Deus, e Pedro, sob a liderança de Jesus, se sustenta nessa ideia de que ele é a pedra fundamental, segundo a Igreja Católica. Só que vocês estão dizendo que isso daí que a Igreja Católica está dizendo não é verdade. Que quem é a pedra fundamental é Jesus. Como explicar a um católico que não é Pedro e é Jesus? Dentro do texto que vocês acabaram de ler agora. Eu também vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já... Eu creio que quando o Senhor Jesus ele falou isso para Pedro, né? E ele mesmo falou que Pedro ia dar continuidade, Pedro ia continuar, né? Ele me falou, tu és Pedro, sobre essas pedras edificarei a minha igreja. Sim. Né? Pedro ia dar continuidade, né? na missão, vamos dizer, né? Ia edificar, ia sobre aquela pedra, sobre aquela rocha e edificar. Né? Porque o que é na pedra é sólido, é firme, é firmeza. Sim. As pessoas não iam, os portão do inferno não ia prevalecer, ia manchar, vamos dizer assim, né? Eu acredito que a igreja é Jesus. Né? A igreja A pedra, né? Que é a pedra, ela é a rocha. E a rocha dele é a igreja. Então, o Senhor estava colocando na mão de Pedro uma responsabilidade de zelar, de cuidar. Né? Por isso que ele falou, então você vai zelar, porque eu sei que os portões do inferno não têm força sobre ela. E a igreja é o Senhor Jesus, né? A pedra é... Aqui, Jânio, também eu acho assim, fundamento, o que é o fundamento? porque ele fala que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O fundamento dela, quem está alicerçado, quem foi primeiro? Quem é o fundamento? Se for pela igreja católica, é Pedro. O fundamento é Cristo. Ele Pedro. Falou que sobre o fundamento. Então, sim. Primeiro, para se enraizar, para segurar tudo, tem que ter uma base forte. Dessa base forte para vir o outro. É por isso que ele disse que é Pedro. Por isso que a igreja católica fala que é Pedro. Que Pedro que era quem foi que essa falou para Pedro? Foi Jesus. Então Jesus. Jesus falou o que para Pedro? Tu és Pedro. Entregou na mão dele. Tu és Pedro e esta pedra. A autoridade, Jesus falando, entregou essa autoridade para Pedro, não sendo ele o firme fundamento, mas sim Jesus. Mas o texto não está dizendo que aqui Pedro não é o firme fundamento. Hein? Mas aqui o texto não está falando que Pedro não é o firme fundamento. É Jesus. Pois é. Mas aqui não está dizendo que Pedro aqui não está dizendo que Pedro não é o firme fundamento. Dedução. É por isso que é assim. Por que eu estou falando isso? Porque toda interpretação tem que ser do texto. Quando eu falo assim, não é Jesus porque é isso, 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 mas o texto é isso que está falando. Quando fala assim, Pedro não é o fundamento tal da igreja, tal, mas aqui está dizendo isso, que ele não é. Aqui está dizendo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não está dizendo nenhuma parte que Pedro não é. A gente tem que entender, dentro do texto, o que o texto está afirmando, porque Pedro não é. A gente tem que chegar a essa conclusão sem afirmar. Sem afirmar, Pedro não é. Por quê? Aí entra a questão porque não é dentro do texto. Porque se você pegar um outro texto e não explica o texto, é como se você dissesse assim, olha, esse texto que você está me mostrando, existe um outro texto que é verdadeiro e esse não é verdadeiro. Tu vê que tem gente que refuta a própria Bíblia? A Bíblia não se refuta a si própria. A Bíblia se explica por ela mesma. Dentro da regra da hermenêutica, da exegese, Escritura explica Escritura. Bíblia explica Bíblia. Então, a maioria dos crentes que eu vejo assim, quando a gente mostra um texto, ele pega um outro texto para refutar esse texto. Como pode dizer assim, esse texto não é verdade. Quando fala assim, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não. Jesus que é a pedra fundamental, que é a pedra de esquina. É como se esse texto aqui é verdadeiro e esse texto está na própria Bíblia, não é verdadeiro. Está querendo pegar um texto para refutar o próprio texto. E não é isso que... Não é isso que é ensinado como explicar um texto. E o que é refutar? Né? Refutar é meio que desmentir, tirar a máscara daquilo que está sendo mostrado de uma forma que é diferente da realidade. Ou seja, quando o diabo fala assim, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, os andarão aos teus pés, porque não tropeça os teus pés em nenhuma pedra. Jesus disse... também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não refutou o versículo, ele só disse que não havia necessidade de se lançar abaixo, porque aquilo seria não necessário e isso seria tentar Deus. Eu fico
refutar, eu creio assim, né, que o que eu estou vendo aí que o irmão está falando sobre esse refutamento é esse texto que o irmão está lendo. Tem que explicar nele mesmo. A gente que pega esse texto aqui, ele joga em outro livro da Bíblia para tentar dizer que mascarar esse texto, para tentar explicar de outra forma. Só que é assim, né? Do jeito que a Célia está falando assim, existe a Bíblia, nós que estudamos um pouquinho, existe a Bíblia que você lê ela de uma forma linear. O que é uma forma linear? Você começa em Gênesis e termina em Apocalipse, só que você está em uma sequência direta. Você não está texto sobre texto. Então você está continuando na história. Né? Existe isso daí. Aí é uma forma linear, você está indo nela direto. Né? E existe uma forma que nem diz lá em, se não me engano, Isaías fala bem assim, a Bíblia tem escrito, você lê um pouquinho ali, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você segue com esse texto. Para que você venha entender. Aqui nessa passagem que você falou, o diabo falou que está escrito. E Jesus falou também, está escrito. Sim. Entendeu? Sem refutar. Sem refutar. Que aquilo foi real, foi uma palavra firme, e ele com uma palavra firme, falou a verdade. Ele falou, está escrito. Ele falou, está escrito. Então, de qualquer maneira, ele foi quebrado. Sim. Aí, o que acontece? Então, dentro desse texto, eu vou trazer a explicação para vocês. Eu vou explicar esse texto sem sair daqui. Sem sair daqui, sem procurar um versículo para refutar esse versículo. O próprio versículo em si, ele tem que ser estudado para ele mesmo nos dar a resposta. Mais ou menos está aí, porque você está pregando ali. Pregar aqui, não estou pregando em outro lugar. Aí depois que eu der a explicação daqui do texto em si, a gente pega outras bases fora para dar sustentação a isso. O que não pode acontecer é ter outro texto tentando refutar esse texto. Você está tudo na Bíblia. Você tem que explicar o texto e outros textos que você usar fora é só para sustentar aquilo que você está falando. Ok, então vamos lá. Dentro do próprio versículo. Eu também te digo que tu és Pedro. Tá claro isso aí, né? Jesus está falando. Eu te digo que tu és Pedro. Aí depois. E sobre esta pedra. Aí vamos ver essa frase. Esta pedra. Esta pedra é ele. Então, por que não é Pedro aqui? Porque Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, olha essa palavra, esta pedra. Esta. Qual é o significado dessa expressão esta? Esta se refere àquele que está falando. Ou seja, quando eu pego, digamos que é um livro, falo este livro. Quando eu dou para a Lene, eu falo esse livro. Aí se está lá com Edivan e mais longe, eu falo aquele livro. Então, quando Jesus usa a expressão tu és Pedro sobre esta quer dizer se referindo a ele. Agora, se ele dissesse tu és Pedro sobre essa, isso. Aí Pedro perto dele falava tu és Pedro e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Se ele usasse a expressão essa, era Pedro. Só que no texto está bem claro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele até na parte da gramática, a gente pode perceber de quem está sendo afirmado quem é a pedra é Jesus. Agora, se Jesus estivesse escrito aqui, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, eu não tinha como argumentar, porque estava se referindo a Pedro. Aí eu ia para uma outra situação, porque quando a gente não consegue explicar pelo lado B, não, do lado A, a gente vai pelo lado B. Mas aqui está sendo fácil, porque até pelo lado A, eu tô explicando que esta pedra está referindo a quem está falando, e se fosse essa, se referir a Pedro, então está claro que nessa primeira visão, dentro da gramática da língua portuguesa, Jesus está falando que ele é a pedra fundamental. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação está no significado do nome Pedro. Quem é que sabe o que significa Pedro em grego? Pedra. E também tem aqui, olha, interessante como tem um jogo de palavras aqui. Também eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa o quê? Pedra. E sobre esta pedra, pedra edificada sobre pedra. Então vamos ver se uma pedra pode ser edificada em cima de outra pedra, ou a igreja pode ser edificada numa pedra
no que diz respeito a Pedro, e não a esta pedra onde está edificada a igreja. Ou seja, tu és Pedro, você sabe que é pedra, né? Então separa aqui essa pedra. E sobre esta pedra, olha, uma pedra, edificarei minha igreja. Tem uma pedra aqui, Pedro, e tem uma outra pedra aqui onde vai ser edificada a igreja. Então, partindo para a língua original, da onde deu a origem à nossa língua portuguesa, como chegou a nós a Bíblia, a gente vai tentar aqui, de uma forma clara, isso aqui é básico. Você já sabe que Pedro é pedra. E que pedra, onde está edificada a igreja, também é pedra. Só que tem um porém. Quando você lê aqui no português, está falando Pedro. Quando você vai lá para o grego, lá não está Pedro, está Petros. Petros quer dizer Pedro. E Petros quer dizer pedra. Mas não é uma pedra como vocês estão pensando. É uma pedra pequena. Uma pedra de arremesso. Então, Pedro, no grego, é Petros, que quer dizer pedra pequena, e pedra de arremesso. Petros, dá para memorizar isso aí? Sim. Petros quer dizer Pedro, quer dizer pedra pequena de arremesso. E sobre esta pedra, aí está aqui no português, pedra, edificarei minha igreja. Essa palavra pedra no grego não é Petros, é Petra. Interessante. Petra no grego quer dizer pedra também. Mas pedra grande. Não é pedra pequena, é pedra grande. Então, Petros, tu és Petro, pedra pequena, pedra de arremesso. E sobre esta pedra, que é pedra grande, edificaria a minha igreja. Então, onde a igreja vai ser firmada? Em cima de uma pedra pequena ou em cima de uma pedra grande? Pedra grande. É por esse motivo também, dentro de uma concordância da associação que a gente faz com a língua grega, tu és Petro, pedra pequena, e sobre essa pedra, Petra, grande, edificaria a minha igreja. Então, tá claro que Pedro não é a pedra fundamental. Claro que algum católico está vendo aqui vai tentar me refutar. Mas para ele me refutar, eles têm que mudar, que não vão ter como mudar, que no grego Pedro é Petros, que é pedra pequena. Não vou encontrar nenhum lugar na Bíblia que Pedro tem um significado de pedra grande. Toda a parte onde você estudar sobre Pedro, onde aparecer Pedro é pedra e pedra pequena. E isso está tudo em concordância porque nós somos pequenas pedras que juntas conseguimos trazer esse reino aqui à terra, mas a pedra fundamental onde está edificada a igreja é Jesus. É a pedra angular, é aquela pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Por que edificada pelos edificadores? Porque toda a parede que era construída, elas tinham um padrão de pedra. Então, elas iam sendo construídas, estou construindo essa lateral, essa parede, tinha um padrão de pedras. E aquela pedra que não se encaixava no padrão, ela era rejeitada, deixada de lado, ia colocando bonitinho e estava padronizado. Quando chegava lá no ângulo, aquelas pedras que estavam padronizadas, ela não se encaixava no ângulo, lá no ângulo da construção, para fazer a amarração. Aí o que acontecia? Aquela pedra que não estava dentro do padrão, do tamanho das pedras que iam se encaixava perfeitamente lá no ângulo para fazer a amarração. E essa pedra aqui, os apóstolos dizem que se trata de Jesus, aquela pedra que foi rejeitada pelos edificadores, os construtores, e aquela pedra se encaixou perfeitamente lá. Então, para começar a aula, quem é a pedra fundamental da igreja é Jesus. Ficou claro esse negócio que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Tu és Petro, pedra pequena, não tem como edificar sobre você, mas
sobre esta pedra, Petra, edificarei minha igreja. Essa pedra grande edificarei minha igreja, que estava se referindo a Jesus. Então, agora, como eu falei para vocês, se no português tivesse essa pedra, a gente tinha que usar outros argumentos para tentar encaixar Jesus aqui. Mas essa palavrinha aqui, esta, já nos deu um bom argumento para provar de que quem está falando é que pode ser dono da palavra e se encaixar perfeitamente na pedra. Como eu falei para você, né? Se o livro está comigo, eu falo este livro. Se a pedra está comigo, eu falo esta pedra. Se eu dou essa pedra na mão de uma pessoa perto de mim, eu falo essa pedra. Se eu dou na mão de uma pessoa mais distante, aquela pedra. Então Jesus é a pedra angular. Tá claro esse negócio aí ou tem alguma dúvida? Tá claro? Tá claro, mas eu acho assim, né, que se tivessem de uma maneira quem traduziu e usasse uma outra expressão mais clara, não tem como usar. Aí para entendimento de muito, porque no caso para mim, para eu entender isso aí, teve que alguém explicar o português e tal. E até vir a conclusão. E para as pessoas que às vezes não têm esse entendimento, é difícil de compreender. Sim. É por esse motivo que tem esse momento de estudo, esse momento de reflexão, de se entender o que aquele texto quer realmente falar. Sim, outra coisa. Os católicos, vamos dizer assim, eles estudam muito, principalmente padre, né? Pessoas do papado, eles não são simplesmente pessoas leigas, eles estudam. E porque estudando, eles sabendo sobre isso e continuam levando essa história adiante. Ah, sim, tem duas questões, por respeito à igreja como organização e pelos votos que eles fazem lá. Porque eu acredito que tem pessoas que estudam, seja bem estudado sobre português, e vai estudar sobre isso. Sim, e mesmo sabendo isso, não... Eles colocam a questão de uma outra explicação. Porque a língua portuguesa, embora eu possa falar esta pedra que está comigo aqui, e eu falo essa pedra que está aqui perto, alguém pode se referir qual é a aproximação da pessoa que está diante de mim. Então o português tem essa saída. Então por isso que eu trouxe a explicação para você da língua portuguesa, que fala esta pedra que está aqui comigo, essa pedra. Se eu der essa pedra na mão dessa pessoa e não está mais comigo, eu falo essa pedra. Se tá a pedra está no nome aquela pedra. Aí eu trago a pedra mais aproximada de quem está falando, de quem está perto. Então eu falo que Jesus é a pedra, porque ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Eu falo como se Jesus estivesse com a pedra na mão. Mas se o Pedro estivesse aqui do ladinho, qual seria a distância entre eles, se a pedra ficasse entre os dois? Aí eles tentam pegar esse argumento, mas eu estou falando naquilo mesmo do que trata a língua portuguesa de distância. Então, Pedro está um pouco mais distante, Jesus está falando, então Pedro está em segunda pessoa, então é você, é essa, você é essa e eu estou com a pedra é esta. Né? É isso que a gente tem que entender. Aí depois a gente vem para o grego mesmo, vai para o grego, pega Petros, pedra pequena, e Petra, como está aqui Petra, que quer dizer pedra grande. Tu és Petro, pedra pequena, e sobre esta pedra grande, que é Petra no grego, e aí a gente consegue fazer eles pensarem um pouco. Não é que a gente consegue vencer eles no argumento, que eles estudam filosofia. A gente consegue fazer eles ficarem um pouco mais pensativos. Agora, aqueles que não estudam já começam a ficar do nosso lado. Por enquanto, né? Depois que eles estudarem, talvez mude para lá novamente. Então, quando a gente fala da igreja, nós falamos sobre a natureza da igreja. Quando a gente trata da natureza da igreja, a gente vai falar as palavras que descrevem a igreja, as palavras que descrevem os cristãos e as ilustrações da igreja. Porque vai estudar sobre a igreja, você precisa saber o que é que descreve a igreja. Então, o que descreve a igreja? Primeiramente, a gente vai para o significado o que significa igreja. Aí, você sabe que a igreja é uma palavra grega. Quer dizer o quê? Igreja.
Né? Isso é uma coisa básica, usar no nosso dia a dia, pra gente ver. Então, a palavra igreja, no grego, é eclésia. Eclésia significa uma assembleia de chamados para fora. Ou seja, todo mundo está dentro está no mundão, todo mundo vive os seus próprios desejos. Quando você vai fazer parte da igreja, você tem que ser chamado para fora. Para fora de quê? Desse mundão. Para uma assembleia, para um grupo de pessoas com pensamentos e com metodologias, ideologias diferentes daquele grupo que está lá fora. É por esse motivo que às vezes existe uma grande confusão entre a palavra moral e ética. Porque tem gente que fala, eu tenho moral. Ou então, porque quando a gente segue pela moral, que está muito relacionado ao comportamento, moral vem de maioria. A maioria dos crentes, por exemplo, da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, eles vão por um pensamento, por um ensinamento de doutrina, porque a maioria aceita aquilo como verdade. Então, se da Deus Amor diz assim, aqui a mulher não pode usar calça comprida. Se você for ver o pensamento de pessoas que pensam ao contrário disso, é bem pequeno. Mas se você for analisar as pessoas que aceitam isso, é a maioria. Então, aquilo dentro daquele grupo é moral. Se eu chegar na Deus é Amor e colocar um cordão no pescoço, eu vou ser aceito? Não, porque a maioria já aceitou que usar um cordão no pescoço é pecado. Então, se eu estou fora da maioria, eu sou tratado como alguém que é como? Se todos que estão dentro daquele grupo aceitam uma ideia de que usar um cordão é pecado, então eles estão dentro de uma moral, né? Vocês entenderam isso? E se eu sair dentro dessa moral, eu sou chamado de quê? Não, é assim. E isso, imoral. Por que imoral? Imoral não. É aquele que quebra a regra sabendo qual é a regra. Então eu me torno imoral acerca daquele grupo que é moral, porque moral vem de maioria, aceitou aquela regra. Aceitou aquele ensinamento, aceitou aquilo como doutrina bíblica, e muitas vezes não é, mas por causa da aceitação do grupo, a pessoa pode dizer, eu sou moral, porque crê no que uma determinada grupo de pessoas crê. Então, fazer parte da igreja é ser chamado de uma questão do mundo. Por certa forma, o mundo pode até nos chamar de imoral, por nós não aceitarmos as regras que é estabelecido por eles. Bem que hoje não é assim, mas na igreja primitiva, para alguém ser considerado um cristão da igreja primitiva, ele era totalmente ausente de qualquer costume, de qualquer vida secular. Se lá os romanos, se outros tinham carros, tinham mansões, tinham carroças e tudo, e tivesse uma vida, o cristão tinha uma vida simples. Se ele frequentava bailes e festas, o cristão estava tudo fora disso. Os cristãos eram aquele povo que só tinha um foco, anunciar a vida de Cristo. E todos eles acreditavam que eles iam ver Jesus voltar antes da sua morte. Todos, até os apóstolos, nenhum apóstolo tinha um pensamento assim que ia morrer antes de Jesus voltar. A igreja primitiva não tinha aquela concepção, não. A gente vai morrer e vamos esperar a ressurreição. Embora isso já tivesse sido pregado, eles sabiam que se eles morressem antes, eles iam aguardar a ressurreição. Mas eles tinham uma convicção que Jesus voltaria antes. Só chegou um tempo, começou a morrer todo mundo, e morreu todos os apóstolos. O que a igreja precisou fazer? Ela percebeu que Jesus ia voltar, mas não seria agora e ninguém saberia a hora. Então foi necessário organizar todo aquele conteúdo, todos aqueles ensinamentos do apóstolo e colocar em livros.
para manter íntegra a mensagem do Evangelho. Porque até então a mensagem era oral, era falada de boca, não tinha nada por escrito. Tinha algumas cartas escritas, mas não era organizada como nós temos hoje aqui. Cada um tem uma Bíblia na sua casa. Então esses escritos estavam na mão de alguma pessoa responsável, mas essa pessoa responsável um dia ia morrer. E esses escritos iam para a mão de quem? Ninguém sabia. Então vamos organizar isso aqui, vamos separar e vamos deixar e vamos distribuir. E isso aí, graças a Deus, chegou a Bíblia até nós, como nós já conhecemos. Então a palavra igreja é eclésias, que significa aquele chamado para fora. Todo o corpo de cristão em uma cidade, Atos 11, 22, uma congregação, todo o corpo de crente na terra. Então, todos os crentes na terra é chamado de eclésia, chamado para fora. Isso é o que descreve a igreja, como pelo significado que ela tem. Se alguém falar para ele, o que significa igreja? Eclésia. Eclésia quer dizer o quê? Chamado para fora, uma assembleia de pessoas. É por esse motivo que fala que tem igreja, Assembleia de Deus. Igreja quer dizer assembleia. Assembleia de Deus. Por esse motivo que hoje em dia as igrejas, a Assembleia de Deus, eles não estão botando mais igreja e Assembleia de Deus, estão falando Assembleia de Deus. Porque sabe que igreja quer dizer assembleia. Então eu estava repetindo as palavras com nome diferente. Isso é bem interessante. Então são as palavras que descrevem a igreja, as palavras que descrevem os cristãos. Automaticamente, quando você vem pensar em eclésia e faz parte desse povo, você vai ser chamado de alguma coisa. Se você vai lá para o PT, você é petista, né? E assim, se você vai para qualquer partido, você é chamado daquilo que você é lá. Então, as pessoas que vieram para a igreja, para a eclésia, eles tiveram algumas palavras que descrevem eles. Primeiro, eles eram chamados de irmãos. Irmãos sempre traz um sentido de fraternidade, de aproximação, de união. Irmão mesmo, como se fosse de sangue. Morrer pelo irmão, se colocar no lugar do irmão, entender o irmão, nas suas fraquezas, em todos os sentidos. Se você se considera forte, você se tornava fraco por causa da fraqueza do seu irmão, ou seja, aquilo que fazia o seu irmão se escandalizar, você sabendo que aquilo ali não seria motivo para ele ficar naquela situação, mas por causa dele você se priva de algumas coisas. Só que essa palavrinha pegou força porque alguns pastores trouxeram a ideia, é o seguinte, não pode usar cordão, nem cavanhaque, nem bermuda, nem nada, trouxeram isso aqui. Ok, aí você vai para uma igreja que proíbe isso aí. Por causa do seu irmão que está nesse mesmo ensinamento, você não usa. Embora você saiba que isso não tem nada a ver com a Bíblia, né? Pecado, mas por causa de que você entrou naquela igreja, você aceitou aquele ensinamento. Música chata aí tocando aí fora. Espero que não saia muito aqui no som. Então é por causa desse ensinamento que às vezes, quando eu estava na Assembleia de Deus, eu não usava bermuda. Eu não usava bermuda. Por que eu não usava bermuda? Por que eu não usava bermuda? Não era porque eu tinha a compreensão de que aquilo era pecado. Eu não usava bermuda quando eu estava na Assembleia por causa daquele irmão que não entendia o Evangelho, mas entendia aquilo que aquela liderança havia ensinado e explicado. Por causa dele, para ele não se escandalizar. Você sabe o que significa a palavra se escandalizar? Quem sabe o que significa a palavra escandalizar? Sabe o que significa a palavra escandalizar? Você escandalizou o irmão. O que vem na sua cabeça? Escandalizar quer dizer fazer tropeçar. Fazer tropeçar. É bem interessante essa palavra, né? Você escandalizou seu irmão. Como escandalizei? Você fez ele tropeçar. Ou seja, aquilo que a igreja lá onde você fazia parte proibia, mas você bateu de frente contra a liderança, aquele irmão se olhou, se escandalizou, você fez ele tropeçar e ele começou a olhar aquele movimento, aquele mistério como bagunçado, ou ele ficou do seu lado e se tornou um a mais dentro daquele sistema de rebelião contra uma liderança.
Aí você fez o irmão tropeçar por causa de ti. Então, a gente tem que ter muito cuidado para aquilo que a gente está ensinando e as pessoas ficarem do nosso lado contra uma liderança. Porque se aquela liderança estiver errada, amém, amém. E se ela estiver certa e você estiver errado? Né? Então, a abominação de Deus é mais forte em cima daquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a primeira coisa que Deus quer os cristãos é irmãos. Quando ele fala que nós somos irmãos, é que não existe mais nada que nos separe. E fala bem aqui, ó, a mais profunda de todas as divisões baseadas na história da igreja é vencida. Não há grego, não há bárbaro. A mais profunda de todas as divisões culturais é vencida. Não há servo ou livre. A mais profunda de todas as divisões sociais e econômicas é vencida. Não há macho nem fêmea. E a mais profunda de todas as divisões humanas é vencida porque não existe nem pobre nem rico, porque todos nós somos iguais perante Deus. Não existe pobre, não existe rico, não existe macho, não existe fêmea, não existe grego, nem judeu, nem nada, porque somos irmãos em Cristo. E uma certa vez eu estava tão estressado com o pastor, onde eu trabalhava, e ele estava errado. E eu comecei a falar umas palavras para ele bem duras. Ele olhou para mim assim, irmão, Johnny, pare com isso. Nós somos irmãos em Cristo. Me quebrou. Me quebrou, meu. Eu estava estressado com ele porque ele estava falando umas coisas que não era verdade, mas ele jogou baixo. Aí quando eu falei, não vou falar dele. Ele falou, pastor, é assim, assim, assim. Ele falou, Johnny, nós somos irmãos. Bem suave. E eu, saída pela esquerda. Eu digo, meu Deus do céu. Esse irmão aí foi bem onde estava a situação e conseguiu resolver. Então nós somos descritos como irmãos, somos descritos também como crentes. Embora a palavra crente hoje em dia ficou uma coisa bem banalizada, porque crente vem de crer. Então nós cremos e temos fé no sacrifício de Cristo, nós somos crentes por crermos que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Como Jesus falou para Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Aí tem uns pastores aí, olha aí, tá falando que ela tem que ser crente. Crente no sentido de crer. Não é algo específico. Melhor mesmo, cristão se encaixa melhor em nós do que crente, porque crente é aquele que crê. Então, pode crer em qualquer coisa. Ser cristão é um pouco mais forte. Também somos chamados de santos. Chamado de santo, vocês sabem que santo quer dizer separado. É isso aí. Separado, consagrado, piedoso. Está tudo relacionado a nós. Porque nós estamos separados do mundo e ligados a Deus. Também somos chamados de eleitos. E quando se fala de eleitos, não é eleito naquele sentido de predestinação como se prega os calvinistas, que dizem que uns foram criados para a perdição e outros foram criados para a salvação. Então eles não dão nenhuma chance para a pessoa pelo menos entender de que lado está. Porque se eu prego para 50 pessoas que estão aqui, e eu, na minha concepção calvinista, eu creio que entre aquelas 10 pessoas, 5 vão ser salvas e 5 vão ser perdidas, para que eu estou pregando para aqueles que já estão condenados? Qual o sentido disso? Qual é o sentido da morte de Jesus ter morrido na cruz, se não é necessariamente nem todos vão ser salvos? Para que Adão e Eva pecaram? Não havia necessidade do pecado de Adão e Eva, porque se já existia uma quantidade de pessoas que vão ser salvas e pessoas que vão ser condenadas, não havia necessidade. E o perseverar até o fim? É ilusório. Como é que uma pessoa vai perseverar até o fim se ela já está condenada? Não faz sentido. Mas é porque, na realidade, quando a gente trata da soberania de Deus, tudo está sob o controle dele. Só que a gente tem que entender que quando Deus prevê algo para alguém, ele não vai fixar aquilo como algo que já está concretizado, que irá ser daquela maneira. Então,
Primeira coisa que a gente tem que entender é que cristão não tem destino. Se você acreditar, não, a pessoa foi ali, atravessou a rua e o carro matou. Tava no destino dela morrer assim. Aí o cara encheu a cara de cachaça, pegou uma cirrose e morreu de cirrose. Tava no destino dele morrer de cirrose ou morrer de infarto. Não. Quando nós cremos em destino, a gente crê que não há escolha. Se o seu destino é passar por aquilo, isso quer dizer, por mais que você pense diferente, mas vai ter que acontecer aquilo. Então, o livre-arbítrio é ilusório. Se o meu destino é isso, acontecer isso, quer dizer que eu não tenho poder de escolha. Aí você abre. Tá. Não, estou na outra. Então, o poder de escolha. Então, o crente, ele não tem destino. Ele tem, sim, um livre-arbítrio. Ele tem um livre-arbítrio que Deus deu ao homem, mas esse livre-arbítrio, Deus só intervém quando Deus percebe que o próprio homem vai se destruir a si próprio. Deus não é ilógico. Deus é onipotente? Deus pode todas as coisas? Sim. Não, Deus não pode todas as coisas, porque Deus não pode mentir. Deus não pode jogar um justo no inferno. Então, aquilo que é ilógico, Deus não pode fazer um quadrado ser um círculo. É coisa ilógica. Então, dentro dessa concepção, Deus não pode. Mas então, dentro daquilo que é possível, dentro de uma moral, dentro de uma ética divina, Deus concede exatamente aquilo que vai fazer com que o homem chegue ao caminho da verdade. Ou seja, o buraco está ali na frente. E Deus sabe que nessa caminhada do homem, aqui no caminho do erro, ele vai cair no buraco. Mas Deus dá condições para que ele possa se desviar. Então, e não fique solto, que ao andar nesse caminho, você vai cair no buraco. O que ele está dizendo, na realidade, para nós, é que o buraco está lá na frente, não está fixado você ter o destino de cair lá naquele buraco, mas eu te dou condições, eu te dou orientações para você se desviar daquele buraco. E isso é livre-arbítrio, porque aí você vai tomar a escolha. Deus cria o mal? Não. Deus cria a possibilidade para o mal. Qual é a possibilidade do mal? Porque se Deus não criasse a possibilidade para o mal, você seria um robô, só faria o bem. Se Deus tivesse criado só o bem... O Diana falando aí, aí me lembrei que ela tem um pouco assim, sobre isso daí que você está falando. Sim. Eu creio assim, né? Que quando Deus ele faz um ser humano, um homem, baseado no falando aí, ele faz perfeito. Sim, perfeito. Faz perfeito. Quando uma criança nasce, ela nasce perfeitinha, Sim. sob os cuidados da mãe e sob os cuidados de Deus. O que acontece? Quando a criança ela cresce, ela vai crescendo, aí a criança, quando Deus ela faz, ela nem nasce ladrão e nem nasce bandido. Sim. Nem nasce alcoólatra, Sim. e nem nasce com vícios. Só que quando ele começa a florir a vida dele, a escolha é dele. Sim. Aí é onde você fala assim, foi você que escolheu esses caminhos, Deus jamais fez você, Deus ele fez perfeito. Agora você que escolheu, você quer o quê? Eu quero beber. Então, beba. Eu quero usar droga. Use. Sim, Deus jamais, ele orienta. Sim. Deus usa os anjos da igreja, né? E fala, não faz isso que você vai cair nesse buraco que você vai encontrar. Sim. Ele está sendo Mas orientado Deus a faz verdade. perfeito, é por isso que eu estou dizendo assim, Deus ele não dá sequência para ninguém. Ele faz todo mundo perfeito. Só que a escolha, quem escolhe é nós que depois que fica adulto. Aí começa a escolher uns caminhos aí meio tenebroso. O que Edivone está falando é verdade. Ninguém nasce mentiroso, ninguém nasce ladrão, nenhuma mulher nasce prostituta. Não. Ninguém é assim. Tem uma pessoa que fala, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você se tornou assim. Exatamente. Porque Deus não cria porcaria. Então, essa é a verdade. Então a pessoa não é assim, a pessoa se torna assim.
Então, automaticamente a pessoa vai tomando as suas escolhas. Agora, essas escolhas, a maioria das escolhas que levam para o erro foram sempre orientadas a não fazer o que era errado, mas as pessoas fazem porque querem. Essa é a grande questão. Também nós somos chamados de santos, você sabe que separado, como eu já havia falado, eleitos, como falei dessa escolha que nós não temos destino. A gente que cria as nossas escolhas em cima de sim ou não. Então, não quero, eu sou livre, mas você é livre, não livre para não escolher. Então, a liberdade é meio ilusória, porque de uma forma ou de outra você vai ter que escolher entre sim ou não, ou Deus ou o diabo, o caminho da perdição ou o caminho da salvação. Essa sua liberdade, eu sou livre. Tudo bem, irmão, você é livre, mas não livre para não escolher. Você vai ter que escolher. Então, essa liberdade aí está comprometida. Também discípulos você sabe que vem de aluno, aqueles que aprendem. Os seguidores de Cristo têm sempre que estar aprendendo com Cristo e com os ensinamentos da palavra. Também somos chamados de cristão porque cremos que Jesus é o Cristo. Porque Jesus é o nome pessoal que Maria colocou no seu filho. E Cristo é um acréscimo para dizer que aquele Jesus, que é o nome pessoal, para ele se identificar diante da sociedade, é o prometido, é o Messias esperado. Claro que os judeus, ouvindo eu falar isso, vão rir de mim, mas tudo bem. Eu creio aqui, de pé junto, que Jesus é o Cristo, é o prometido, é o Messias. E também os do caminho, porque quando o apóstolo perseguia os da igreja primitiva, ele falava os do caminho, quer dizer que eles tinham um caminho diferenciado daqueles que tinham outros caminhos, outras ideias, outros pensamentos, outras ideologias. Então isso é o que descreve os cristãos. Bem que hoje em dia tem cristão que é descrito como mentiroso, como fofoqueiro, mas não tem nada a ver com a nossa aula aqui. Agora que esses são outros títulos que alguns cristãos, alguns crentes estão adquirindo aí fora por causa das suas condutas. Mas a conduta de um verdadeiro cristão na igreja primitiva era chamada de irmão, de crente, de eleito, de santo, de discípulo, de cristão e os do caminho. Só coisa boa. Mas, infelizmente, a igreja se corrompeu e ela está tendo esses títulos aí, irmão fofoqueiro, irmão se esconde atrás da Bíblia e tal. Aquelas coisas que você já conhece aí. Aí também tem as ilustrações da igreja, que é o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Porque o corpo, mas quem comanda o corpo é a cabeça. Então, nós colocamos Cristo como cabeça da igreja e o corpo somos nós. O que tiver ligado no corpo está ligado em Cristo. Se desligou do corpo, já era. Parece a videira, né? Tirou o ramo, já começa a secar. E não seca rápido, hein? Quando Adão e Eva, quando Jesus falou para Adão e Eva, olha, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Quando eles comeram, não morreram. Por quê? Porque, como eu posso simbolizar isso, ilustrar isso? Eu tiro uma folha de uma árvore. Quando tu tira a folha, ela seca logo em seguida? Não, deixa ela ali. Tempo a tempo ela começa a secar e se desfazer. Assim é o ser humano, desligado de Deus, sai da igreja hoje, não quero nada com Deus, não quero nada com igreja. Sai e tem até uma vida boazinha, mas com o passar do tempo aquela folha começa a murchar. Não é tudo muito rápido. Sair da igreja já começa a sofrer. Não, é tudo bem devagar. Adão e Eva, foi uma folha desligada da árvore, colocada ali no chão e ela estava verdinha. Pode tirar uma folha agora e colocar no chão. Tá verdinha, bonitinha, briosinha. E com o tempo ela vai secando, vai se desfazendo. Então, você aí que saiu do caminho do Senhor, diz, agora eu estou bem. Cuidado que se está bem, é temporário. O papai viveu 80 anos, desde 10 anos fumando, fumando cigarro. Sim. Aí quando foi com 88, bateu 80, aí já veio a tuberculose. Tuberculose. Então, durante esses anos todinhos ele vivia sem Cristo, dizendo que ele vivia a vida dele, que ele sabia, depois, né? Sim. Bateu. Isso é para ver, que é tempo a tempo, né? Que ele semeou, né? Infelizmente. Ilustração da igreja Corpo de Cristo. Também é templo de Deus, onde Deus pode se manifestar. Noiva de Cristo,
Tudo é ilustração da igreja, noiva de Cristo. Nós falamos aqui para não perder muito tempo. E a fundação da igreja, considerada profética, por que a fundação da igreja é profética? Porque desde o Antigo Testamento se falava da vida do Messias, através daquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra congregação de Israel foi traduzido como eclésia ou igreja. Israel era a congregação ou igreja de Jeová. Então, assim como começou lá com Israel, que seria o canal de bênção, olha a diferença, canal de bênção. Então, todas as nações que queriam ser abençoadas tinham que ir até Israel para ser abençoado por Israel. Então, era vir. As nações tinham que vir a Israel para ser abençoado, porque Israel será canal de bênção. Quando essa igreja, que era a congregação chamada Israel, lá no Antigo Testamento, passa para o Novo Testamento, a eclésia, em que Jesus ali está formando a sua igreja através dele, muda o conceito. Não é mais vir, é ide. Aí Jesus começa a dar para os seus seguidores: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Deu um choque cultural na cabeça dos seguidores de Cristo, porque eles eram judeus e eles sempre foram ensinados que Israel, que o povo escolhido de Deus, sempre seria o canal de bênção. Então as nações que tinham que vir. Só que Jesus muda isso e diz que agora eles têm que ir e pregar o evangelho. E eles não entenderam mais nada. Aí, claro que eles obedeceram, mas que deu um choque cultural na cabeça dos seguidores de Cristo, deu. Né? Então é considerada historicamente, porque existe toda uma história aqui. Existe até uma palavrinha aqui que eu não vou falar para vocês, porque isso é uma aula específica. Ele fala aqui do Shekinah. Cuidado com essa palavra Shekinah. Não é que eu vou dizer que você vai para o inferno, mas Shekinah você não vai encontrar nenhuma parte da Bíblia, dizendo Apocalipse, dizendo que é glória de Deus. Shekinah é uma palavra do Kabbalah, que é lá dos anciões judeus, que quer dizer habitação, derramamento. Então, o que aparece como glória de Deus realmente na Bíblia, lá em Êxodo, ali, lá no deserto, lá quando manifestava a glória de Deus, lá no tabernáculo, era Kavod. Kavod quer dizer glória de Deus. E Shekinah não é glória de Deus. Shekinah é habitação. Então, é estranho eu começar a dizer assim: venha sobre mim a Shekinah de Deus, a habitação. É estranho, porque eu já sou habitado pelo Espírito Santo, eu estou pedindo uma outra habitação. E pode perguntar para qualquer estudioso, me mostra na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a palavra Shekinah no hebraico. No grego que não tem mesmo. Não tem a palavra Shekinah. Shekinah é do Kabbalah, que era uma organização esotérica aí, que eu ainda preciso estudar muito. Tem uns colegas meus que estão tentando fazer minha cabeça para mim me dedicar ao estudo da Kabbalah, que não é nada aquilo que eu estou pensando, não tem nada a ver com esoterismo, nem ciências ocultas, mas é muito estranho esse negócio. Até Madonna já estudou isso aí, que era uma cantora aí dos Estados Unidos, que não tinha nada de Deus e gostou dos ensinamentos dele lá. E eu estou longe disso. Eu espero nunca ir para lá. E também, quando nós falamos da fundação da igreja está necessário que Cristo é a pedra fundamental. E a igreja não tem que esperar vir, agora ela vai e prega o evangelho. E os membros da igreja, interessante o membro da igreja. O que acontece para alguém virar membro aqui dessa igreja? A pessoa aceita Jesus, se batiza nas águas, recebe um cartão de membro, aí ela passa a ser o quê? Ser membro da igreja primitiva Amor ao Próximo. Não é assim que funciona aqui em qualquer outra igreja? Na igreja primitiva não era assim que acontecia, não. A pessoa não era considerada um verdadeiro cristão quando aceitava Cristo. E nem quando se batizava nas águas, e nem quando participava da Santa Ceia. Ele era considerado um verdadeiro cristão quando ele era um cristão reprodutivo, quando ele fazia discípulos. Aí os da igreja diziam: esse aí é um verdadeiro cristão. Ele estava preocupado em fazer discípulos, ele estava preocupado em pregar o evangelho, ele queria anunciar. Se ficasse só sentar na igreja lá com o seu cartãozinho de membro, nem sei se tinha cartão de membro lá na igreja, não era nem dava bola.
ainda tinha uma certa dúvida, mas quando eles viam aquele irmãozinho que vinha, aceitava Cristo, se batizava, prestava Santa Ceia e começava a pregar e fazer discípulos, e era um cristão reprodutivo, fazendo crescer aquele povo, aí esse aí entendeu o evangelho, esse é um verdadeiro cristão. Só que na nossa igreja não, aceitou Jesus, sentou de mão já é cristão, não, mas na igreja primitiva era bem diferente o conceito de como se entende, né? A gente pode ver que a gente tem muito que aprender com a igreja primitiva, muito que aprender. Só que eu digo uma coisa para vocês, mas a gente nunca vai estar no nível da igreja primitiva, porque a gente ainda é muito materialista. A igreja primitiva não estava preocupada com o que vai comer, o que vai se vestir, nada, só queria pregar o evangelho. Se ia trabalhar, eles se ajudavam entre si, não existia ninguém melhor do que ninguém mais rico do que ninguém, e eles se ajudavam e iam pregando o evangelho chegou até nós. Mas aí é uma outra coisa. E quais são as obras da igreja? Pregar a salvação sobre Jesus, proceder meios de adoração, adorar a Deus de verdade, não é simplesmente só cantar, e prover comunhão religiosa e sustento de uma norma de conduta moral. Toda igreja tem que ter uma conduta moral. Só que tem umas que são radicais. A Deus é muito radical. A Assembleia de Deus conservadora é muito radical. Tem outras que pegam um pouco mais leve, vão mais pela Bíblia. E assim cada um. Mas isso é necessário ter. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, automaticamente aquilo não é bíblico, mas é bom dentro da igreja, que o marido seja bom para sua esposa, de certa forma, dentro de alguns conceitos estabelecidos aqui dentro da igreja como regra. Às vezes não está nem diretamente ligado à Bíblia, mas aquilo é bom para a família, é bom para aquele que está ali, então ali pode se seguir aquele sentido. Aí vem a ordenança da igreja. A ordenança da igreja está relacionada aos sacramentos. Quais são os sacramentos da igreja? São dois. Uma pista. Não consegue perceber os dois sacramentos da igreja? Morais. Não. Esse? Não. Sacramentos. Sacramentos, não. Sacramento vem de santo, coisas separadas para que possa acontecer no meio da igreja. Aqui na nossa igreja acontece uma vez no mês. Sacramento, Santa Ceia. O batismo e a Santa Ceia. São os sacramentos, com todos os seus significados. O batismo, né, que tem o simbolismo de sepultamento e ressurreição. E a Santa Ceia, que já é aquela pessoa que morreu e, como tivesse ressuscitado, vai participar do corpo de Cristo. Aí dentro desse batismo nós temos nosso costume, que nós consideramos biblicamente considerado, ou seja, batismo por imersão. O que é imergir? Sabe o que é imergir? O que é imergir? Mergulhar por todo. Então, o batismo que nós temos biblicamente é por imersão, mergulhar o corpo todo. Mas só que tem um outro batismo que não é bíblico, mas que também, conforme a necessidade, pode ser usado, que era por aspersão. Sabe o que é por aspersão? É só apoiar a cabeça. Só aquele borrifada de água ali 3 vezes. Porque... Igual como o católico faz. Sim. Que a aspersão que é derramar água, borrifar onde não há água com muita fartura, então é necessário fazer isso. Isso aconteceu depois, quando a igreja cresceu muito e pessoas em hospitais que não têm condições de levar o acamado e mergulhar na água, e vai morrer mais rápido. Aí faz ali o batismo com as 3 borrifadas, Pai, Filho e Espírito Santo, e a pessoa está batizada. E falando sobre a fórmula também, a gente batiza em nome de quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo só? Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, nós precisamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. Só que a gente tem um grupo de pessoas aí que vocês vão se encontrar com ele. Vai mostrar vários textos, pelo menos uns 4 textos na Bíblia que fala que quando Jesus, quando Apolo batizava, e todos foram batizados em Jesus. Os apóstolos vão usar essa expressão, e todos foram batizados em Jesus.
e não fala o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tem uma igreja aí fora que diz que o certo é batizar em Jesus. Parece que a congregação cristã, ela anula o teu... Se você for batizado aqui ou em qualquer outra igreja, for para a congregação cristã, eles vão te rebatizar e batizar em Jesus. E não em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque eles creem que essa não é a forma para o batismo. A forma para o batismo é batizar em Jesus. Só que eles não entendem que quando o apóstolo Pedro e todos foram batizados em Jesus, que ali não é a forma para o batismo. Ali ele está dizendo que essa palavra essa no grego quer dizer na autoridade de Jesus a pessoa é batizada. Em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se em Jesus fosse a forma para o batismo, a gente ia pegar lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, como eu mostrei para um rapaz, que todos foram batizados em Moisés. Eu digo, por que você não se batiza em Moisés? Aí ele olhou para mim, não, mas aqui não tem nada a ver. Eu digo, tem a ver, porque aí está dizendo que todos foram batizados em Moisés. Se em Jesus é a forma para o batismo, por que em Moisés você não se batiza? Aí disse, não, tem a ver sim, é porque você não quer compreender. Tem uma passagem na Bíblia que eu esqueci agora, não me recordo a memória, né? Que teve um discípulo de João que foi batizado. Sim. João batizou ele em nome do Pai e do Espírito Santo. Só que quando ele chegou, ele fez uma pergunta para Paulo sobre o batismo, ele pediu para se batizar de novo. Você recomeça a passar. Porque foram batizados só no batismo de arrependimento. O batismo de João era de arrependimento. Aí Paulo, se não me engano, Paulo batizou ele de novo. Batizou, mas aí foi um batismo mais avançado, foi no Espírito Santo. Né? Então isso é interessante. Então, esse em no grego quer dizer autoridade. Então, quando fala em Jesus, não é a forma para o batismo. Quer dizer que na autoridade de Jesus as pessoas deveriam ser batizadas. Aí a fórmula foi ensinada por Jesus. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os seguidores de Cristo. Helena, a cochilada aí tá boa, né? Ainda bem que você não está numa janela, igual o apóstolo Paulo, né? Que ele falou, o menino caiu lá da janela lá e morreu e vai ter que ressuscitar. Não vai cair não, ainda bem que essa cadeira é firme para não cair. Eu não vou orar por ninguém para ressuscitar, não. E recipiente. Tem recipiente, eficácia, o significado do batismo. Tem o recipiente, tem pessoa que diz que tem que ser na água corrente, para levar os pecados. Mas não tem nada a ver. O recipiente não importa, pode ser com água corrente, se tiver água corrente, batiza na água corrente. Se é piscina, batiza na piscina. Se for no hospital e não há necessidade de levar muita água, vai ser as 3 borrifadas no nome do Pai e do Espírito Santo, já era. É isso aí. A eficácia de que todas as pessoas que são batizadas no Espírito Santo de coração, nas águas, eles realmente se sentem pessoas transformadas. E ele se sente uma nova criatura e ele tem que seguir essas pisadas, esses caminhos. E a ceia do Senhor? A ceia do Senhor ela é interessante porque as pessoas olham primeiro, para começar, não existe Santa Ceia na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra Santa Ceia. O que você vai encontrar na Bíblia é ceia do Senhor, partir do pão. Agora, essa palavra santa é um acréscimo nosso mesmo. Está errado? Não, só não está na Bíblia. Por que nós chamamos de Santa Ceia? Porque nós acreditamos que é um momento, que é um fato, que é uma comemoração, que faz a gente lembrar da morte de Cristo como algo especial e separado de qualquer festa religiosa. A comemoração da Santa Ceia é diferente do aniversário, é diferente de festa de final de ano, qualquer festa que você conhece. É por esse motivo que é chamado de Santa Ceia. E outra coisa, tem uma coisa bem interessante que fala sobre a Santa Ceia, que diz que quem é digno, que é para não tomar o cálice do Senhor indignamente. Aí eu pergunto para vocês, quem é digno de fazer parte do cálice do Senhor? Quem é digno? Deixa eu ver se eu encontro essa plaquinha. Olha,
Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado. Ofensa de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Não está escrito lá na Santa Ceia? Aí olha o que o autor fala aqui. Isso quer dizer que somente aqueles que são dignos podem chegar-se à mesa do Senhor? Sim ou não? Que fala aqui, olha, por qualquer que comeu o pão do Senhor indignamente. Quer dizer que só os dignos podem tomar a ceia do Senhor? E olha a explicação dele como é interessante. Então todos nós estamos excluídos. Pois quem dentre os filhos do homem é digno da mínima misericórdia de Deus? Quem é digno? Ninguém. Não, o apóstolo não está falando acerca da indignidade da pessoa, mas da indignidade das ações. Eu vou explicar isso. Olha, indigno no sentido pessoal, todos nós somos indignos, no sentido pessoal, como pessoa. Por quê? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se nós temos pecado, somos indignos para participar da ceia do Senhor. Mas onde é que se encaixa essa indignidade? É nas ações. Digamos, eu vou participar da ceia do Senhor, fumo um cigarro ali e tomo o pão, como o pão e tomo sem respeito nenhum. A minha ação de ter fumado lá fora, ou eu adulterei lá fora, e venho e participo da Santa Ceia, aquela minha ação é indigna para a ação da Santa Ceia. Não é eu como pessoa. Porque eu como pessoa, eu sou indigno realmente. Mas pela minha ação lá fora, de ter me prostituído, ter fumado, ter feito alguma coisa, aí eu vou e tomo Santa Ceia sem discernir o corpo, né? Sem discernir nada, e como fosse um deboche, como se fosse uma ação sem dar o devido valor àquilo, aí isso é pecado. É contra isso que o apóstolo Paulo está falando. Só que muito crente acha que porque tem uma discussão com a esposa, uma discussão sim, mas já se entenderam, veio aqui pedir perdão a Deus, acho que não é digno de participar da ceia do Senhor. Mas isso é porque é falta de entendimento. Porque pode acontecer muito de... Olha o sentido da palavra. Como pessoa, você é indigno de participar da ceia do Senhor, mas é digno porque não fez nada errado. Você está em comunhão com Deus. Você fala da Santa Ceia, no caso, né? Sim. Sobre isso daí. Eu acredito assim, né, que a Santa Ceia que a gente está falando assim, é todos aqueles que creem em Jesus. Sim. Né, creem em Jesus e está no seu caminho. Pecado todos nós temos. Então nós somos pecadores. Não pecar, mas está no seu caminho. E dependendo, que eu estava até comentando com você, dependendo, supor, a pessoa é casada vive com a pessoa. E aquela pessoa aceitou Jesus, veio na igreja e aceitou o Senhor Jesus. Sim. Né? E o seu cônjuge não aceitou Jesus, mas aceitou. Eu acredito que aquela pessoa que não aceitou, jamais ela vai deixar de participar da Santa Ceia por causa do seu cônjuge. Não, sim. Ela tem que, porque existe uma escolha, o caminho, uma salvação, ela é individual. Busca ela, quem caminha é quem vai encontrar ela. Sim. Não é verdade? Agora, se a pessoa pratica iniquidade, às vezes está na igreja, que nem o pastor Juliano está falando aí, pratica coisa errada lá fora, adultera, mente, aí quando chega na Santa Ceia, participa, é onde está escrito que a pessoa pode estar assinando uma sentença, né? Que a igreja não está vendo, mas Jesus está vendo. Você está tomando, você está assinando, você está tomando, mas lá fora você está. Qual é o maior erro? O maior erro é a pessoa dizer assim, está junto, mas o marido não é evangélico, mas a esposa é evangélica e fiel a Deus. E ela participa dessa ceia. Ela está em fornicação? Não. Porque o que é fornicação? A fornicação é a relação entre duas pessoas não casadas sem compromisso e responsabilidade. Aquela irmã, ela é fiel ao marido, ela é fiel aos filhos, ela é fiel aos seus compromissos, ela é uma serva do Senhor. Então, eu não posso, de hipótese alguma, dizer que a relação sexual entre ela e o marido dela é fornicação. Porque aí eu estou dizendo que ela está tendo uma relação sexual com o marido dela sem compromisso, sem responsabilidade, como se ela fosse um objeto na mão do marido, como se ela fosse até uma coisa pior, uma prostituta.
Porque uma relação sexual sem compromisso, sem responsabilidade, isso é pecado, segundo a Bíblia. Eu acredito, é assim, né? Como tá Só que tudo é questão de estudo mesmo. Eu acredito que a Santa Ceia, se você for lendo mais nesse aí, vai falando sobre isso daí. Se a pessoa tem fome ou não venha para a Santa Ceia e come em casa, vamos dizer assim, fala na palavra, né? Eu acredito que quando Jesus ele fez aquela Santa Ceia naquela época do costume, que ele fez aquilo ali, ele fez o quê? Uma mesa ali para dar ensinamento para as pessoas, né, sobre o vinho que representa o sangue dele, o pão, que ele é o pão da vida que fala em João, o pão era ele, né, o pão sem fermento. Então Jesus estava preparando os discípulos ali, entendeu? Nenhum estava preparado, mas ele falou assim, eu vou fazer uma preparação com vocês aqui, né, para aquele que fazer desse jeito aqui, né, ele consegue, né, a vida. Agora, aquele que fazer errado, ele vai perder a vida. É entanto que naquela hora da Santa Ceia, teve um que fez uma coisa errada. Sim. Entendeu? Jesus estava ensinando. E esse homem que estava lá, ele estava pensando que eu estava falando também. Então ele falou, eu vou ensinar aquele que comeu o pão, né? Que é ele que é o pão, né? Sim. Eu sou o pão, ele se comeu o pão. Ou beber desse que é o vinho, que representa o sangue dele, indignamente, ele não entra no reino do céu, não. Ainda que eu estou falando, tinha um lá, ouviu, mas praticou errado. O que aconteceu? Morreu. É o que ele falou, se você comer indignamente, você vai morrer. Aquele meu marido comeu. E ele depois veio. Então está baseado em muitos que estão na igreja tomando dessa forma. Ele está tomando dentro da igreja, mas ele está com pensamento negativo. Sim. Ele está tomando, está praticando o erro, está roubando, está matando, está... Esses que estão matando, roubando, tudo, eles são indignos como pessoa, que nós somos pecadores, e também tem uma ação indigna. Eu tive que dobra, né, o peso. Então, tem exemplo do... se Jesus Cristo tivesse a ceia, eu concordava com o pessoal mais em pecado. Mas como... porque ele não era ceia, né? Ele era Páscoa, né? Estava em pecado, ele não participou. Mas saiu, o diabo entrou na dentro, saiu, participaram só os discípulos, mas Judas não participou. Ele estava com pecado diante, então ele não participou nem de nada, e saiu. Judas não participou? Assim, automaticamente, assim como dá sentido ao texto. Mas ele não era ceia, ele era a Páscoa. No sentido que o papai está falando é a Páscoa. A Páscoa realmente é outra coisa. Então aqui, a adoração da igreja. Tem um culto público e tem um culto particular. E esse culto público é para todo mundo e tal. O culto particular é aquele momento que a gente faz a ceia do Senhor, a gente tem que explicar bem quem é que está presente, se a pessoa vai participar da ceia ou não. Eu estou sendo rápido porque nosso horário já foi 4 minutos ali. Então o mistério da igreja. O mistério da igreja tem um mistério local e prático, o mistério profético e geral. Está relacionado aos presbíteros e os diáconos. Claro que existe evangelista, existe mestre, pessoas que estavam sempre fazendo algo para que eu tivesse essa paz de organização. Mas a gente tem que entender o seguinte, assim, o presbítero era a posição máxima na igreja primitiva. Quando esse presbítero ficava na frente de uma comunidade, ele era chamado de pastor. Hoje em dia, todo mundo fala que o presbítero está abaixo do pastor. Mas na igreja primitiva não existia um pastor acima do presbítero, como posição. O presbítero era o pastor quando ele estava na frente de uma comunidade. Então a Bíblia fala muito sobre o presbítero, que era também chamado de ancião, e o diácono. Só que existem situações em que Filipe ele é chamado como diácono, mas aparece outra ocasião que ele é chamado de evangelista. Então, esses títulos que nós damos um acima do outro é criação nossa. Então, é por esse motivo que eu digo assim, que quando uma mulher é chamada de pastora, biblicamente não tem. Mas também ninguém pode dizer que é errado, porque também na Bíblia também não fala que ninguém é um pastor que está acima de um presbítero. Isso é uma invenção nossa. Se a gente quer que a mulher não seja chamada de pastora, amém. Biblicamente está correto. Mas também não é bíblico dizer que o título pastor
está acima do presbítero, porque presbítero era o pastor da igreja, era a posição máxima. E também se torna mais errado dizer que bem que agora a Universal botou presbítero e o bispo acima do pastor. Aí agora vem o apóstolo acima, então, pode dizer, são tudo criação do homem. Está errado, alguém vai para o inferno por causa disso? Não. Só que é muita hipocrisia a pessoa inventar uma coisa aqui, por exemplo, a Assembleia de Deus inventa aqui que o pastor está acima do presbítero. Isso é invenção, não está na Bíblia. Então, quando a Bíblia diz, e uns foram escolhidos para pastores, profetas. Aquele pastor aqui, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11, aquele pastor é o presbítero. Pode ver que não tem a palavra presbítero ali, porque aquele pastor é o presbítero. Só que aí essa invenção que eles colocam de um pastor sendo presbítero é nossa, então a gente não pode ficar sendo contra nenhum ministério, denominação que alguém seja consagrado a pastora. Eu não sei se um dia esse ministério vai chegar a esse patamar de chegar ao ponto de olhar para uma irmã e dizer, olha, você vai ser consagrada a pastor. Eu não sei. A Madureira teve o seu primeiro evento quando consagrou a Chaline Barros. Foi a primeira igreja a consagrar uma mulher como pastora. Que aí o Ministério Belém disse que a Madureira, com o braço estava desviado, que consagraram uma mulher como pastora. Mas que pecado há nisso? Tem mulheres que trabalham muito melhor do que o homem, tem mulher que fala melhor do que o homem, prega melhor do que o homem, se dedica melhor do que o homem. O próprio Jesus deu atenção grande às mulheres. Eu não sei por que toda essa perseguição. Claro que, biblicamente, não vai ter nenhuma mulher sendo chamada de pastora, mas tem mulher chamada como diaconisa. Febe era chamada como diaconisa. Se você ler o capítulo 16, pelo menos isso aí eles não são contra, mas também não podem, eles não escolhem nenhuma mulher como diaconisa lá, mas também não são contra porque isso tem na Bíblia. Então, a nossa aula finaliza aqui sobre a teologia sistemática, falando sobre a igreja. Eu passo aqui para o meu pai antes que descarregue. Para a semana eu vou falar sobre a teologia sistemática, sobre a salvação. Aí a gente vai falar sobre os calvinistas, arminianos, coisas que estão relacionadas à salvação, para a gente chegar a uma conclusão. Eu já vou falando antecipadamente. Tanto arminiano como calvinista tem seus pontos de vista diferentes. Eu estou partindo mais para o lado dos arminianos, que creio que o cristão pode perder a salvação, sim. E o calvinista crê que não, que ninguém perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é o pensamento deles. Mas se a gente não quiser ficar entre o polo A e o polo B, a gente centraliza e fica em Cristo. E aí vai tudo bem, né? Porque aqui os calvinistas prevalecem muito a soberania de Deus. Os armenianos parece que prevalece mais a vontade do homem em relação se vai escolher ou não. Então a gente une um pouquinho da soberania de Deus aqui dos calvinistas com a escolha do homem e a gente prossegue na nossa fé. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus, finalizamos mais um estudo da palavra de Deus deste domingo. E no próximo domingo você esteja atento para aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, que Deus abençoe os irmãos e cooperaram nesta manhã. Vamos orar. E hoje à noite nós temos um culto. Culto à família, né? Culto à família, né? Então, graças a Deus, vamos de pé, vamos agradecer a Deus e orar a Deus esse privilégio maravilhoso que nós conseguimos. Oremos. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, Pai. Queremos pedir Tua ajuda, Teu socorro, Teu auxílio, nossa vida, Pai. Abençoa cada Teus filhos, Pai Celestial, que estão nesta manhã cooperando, Pai, estudo da escola dominical, Pai, nessa escola, Pai. E aqui estou ouvindo do meu Pai também, da lado do seu Pai Celestial, e estou ouvindo do meu Pai estudo dele. Possa abençoar grandemente e poderosamente, Pai. Aqui estou enfermo, Senhor, que possa curar, levantar nesta manhã, meu Pai Celestial, dando a bênção e a vitória no Senhor, Pai. Quero agradecer e pedir as bênçãos, Igreja de Jesus que vive e reina, eternamente para sempre. Amém. Que Deus abençoe cada um nesta noite. Amém e amém.